Hoje trazemos para o nosso podcast o grande empresário de Fortaleza, Aracati, Ibaturité e Pacatuba. De posto do setor de combustíveis. Olavo Dantas, ex-presidente do Sindiporto Ceará, pessoa tradicional no ramo, empresário já há algumas décadas, embora novo como ele está aí, mas já tem várias décadas de empresário. Começou trabalhando na Texaco, depois trabalhou no setor de informática e finalmente está em posto de gasolina, onde exerce uma função de liderança tanto na cidade de Fortaleza como no interior do estado, pois com esses postos na Pacatuba e no Aracati, ele influencia toda a região. E ele é uma inspiração sempre para o Sindipostos, porque ele foi um daqueles precursores de jogar a imagem do setor junto à população. E mostrou que a gente precisa mostrar a cara, estar presente, pois fazemos parte dessa comunidade. Tem uma máxima que eu repito muito, que é dele, e eu gostaria até que ele fizesse um comentário sobre isso, que ele diz que ele é coletivista, não porque é bonzinho, mas porque ele, sendo coletivista, ele está resolvendo também o problema dele. Eu pergunto, Olavo, isso é importante para o Sindipostos? Antônio José, inicialmente eu queria agradecer aqui o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte aqui dessa nossa atividade hoje, né? Eu que, como você falou, eu já estive à frente aí do sindicato, e aqui a gente tem que deixar claro para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Principalmente os nossos colegas revendedores, da importância da nossa entidade, né? De como ela fortalece a nossa atividade, não é? A gente precisa desse coletivismo, a gente precisa de desenvolver cada vez mais a nossa atividade sindical para que a gente possa se fortalecer, não é? A gente possa ter uma presença cada vez mais forte na nossa atividade, que é uma atividade tão importante para a economia do estado e, para não dizer, da economia do país como um todo. Eu queria fazer um toque aqui, que você falou em Baturité, mas eu sou de Baturité, não tenho posto em Baturité, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas eu sou natural de Baturité, né? E estou nesses três locais, Fortaleza, Aracati e Pacatuba, como você bem falou. E essa questão que se coloca do coletivismo aí, eu sempre, na época que eu era presidente do sindicato, eu dizia o seguinte, que nós estamos aqui para tentar atender a demanda da grande maioria, né? E é assim como eu sempre raciocinei. Vamos trabalhar em cima da demanda da grande maioria, não é? E logicamente que dentro dessa grande maioria nós estamos inclusos nela, então a gente acaba também sendo beneficiado. Mas o importante daquilo era que a gente esteja ali para defender a classe, dentro daquilo que é legítimo, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é ético. Eu sempre defendi, e é assim que eu vejo que a entidade sempre ela se apresenta, né, como uma entidade que está ali para defender aquilo que é certo, que é correto, que é leal, e principalmente respeitando os seus associados e o consumidor, né? Que eu acho que esse é o nosso foco principal, é atender, né, de forma ética, de forma bem profissional, e atender as necessidades do nosso consumidor. O dono do posto, na realidade, é uma pessoa que exerce uma influência na região onde ele trabalha, é um local, o posto é um local que você recebe todo mundo. Eu gosto sempre de brincar, Olavo, que no posto de gasolina, na pista, que a gente popularmente chama a região onde os carros são abastecidos de pista, o dono é o único que não manda. Todo mundo que chega no posto tem direito a estacionar, tem direito a até fazer refeição naquele local, bater papo com o frentista, mandar ordem para o dono do posto, dizer que faça aquilo e faça aquilo. Como é, Olavo, a tua convivência em postos com o consumidor? O que é que você conversa com o consumidor quando ele chega para conversar com você? É como você bem falou, na verdade os postos estão localizados nas áreas mais nobres da cidade e nos pontos mais... onde há maior fluxo. É, né? É esquina e tal, e é um local aberto.
diferente Não tem com dono, outra né, atividade. É Não um tem- local aberto, não tem muro, não tem parede, não tem nada. Então, assim, todo mundo entra ali de forma genérica, não é? Então, assim, eu procuro, dentro do possível, é lógico que no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, a gente vai se afastando um pouquinho, mas dentro do possível eu procuro interagir com o cliente, com o público, para que a gente possa entender as suas necessidades, entender as suas demandas, né? E procurar da melhor maneira possível, né? Estar junto ali exatamente para isso, para poder oferecer naquele posto não só a necessidade que o cliente tem, mas de alguma forma também trazer benefícios para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que estão no entorno de onde nós estamos estabelecidos. Como é que você conversa com o seu pessoal para servir ao consumidor? Na realidade, a pessoa está ali, ele acha que é só para abastecer, receber o dinheiro e acabou. Mas eu aprendi em cursos de companhia de petróleo, que muitas vezes o frentista tem que ficar de olho no raio que os olhos atingem e resolver o problema de alguém, até às vezes uma distância de 20 metros, 30 metros. Aparece uma senhora, fura um pneu, ele tem que ir. Como é que você vê também esse serviço, a redondeza? Eu sempre digo o seguinte, como regra geral, seria demagogia eu dizer que o consumidor, de modo geral, ele vai para um posto extremamente satisfeito. Ele não vai amanhecer, acordar e dizer assim, opa, graças a Deus, hoje é o dia do abastecer. Né? Então, é um dia triste que vai sair do dia. Até porque ele chega ali em 5 minutos, ele gasta uma grana, né? E que assim, se ele pegar aquele dinheiro e fosse, por exemplo, levar a esposa, a namorada, alguém do relacionamento dele, fosse para um restaurante, ele passaria talvez 2 horas ali, comendo, bebendo, que gasta a mesma coisa que gasta num posto de gasolina em 5 minutos. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que ali estar oferecendo o melhor possível, um atendimento mais humanizado e serviços melhores para ele, para que amenize isso aí e que ele tenha, de certa forma, uma satisfação em estar ali, não é? Para tentar, digamos assim, compensar um pouco todo esse contexto que eu falei, entendeu? Então, e como você transmite isso para o seu auxiliar, para o seu colaborador? Isso através de treinamentos, né, dado inclusive por empresas terceirizadas e por orientação da gente. Eu em particular, eu tenho grupos no WhatsApp que eu interajo com a turma. Então, todo dia de manhãzinha eu estou passando mensagem. Você está instruindo o seu pessoal. Passando mensagem, pessoal, vamos ver isso, olha aqui, não esqueça do treinamento disso, tal. Isso mas fora isso tem o supervisor de pista que está ali junto com eles, tem o próprio gerente do posto, quer dizer, tem toda a equipe voltada para orientar eles para que a gente tenha o melhor atendimento possível. O próprio Sindiposto, sabe, Olavo, também faz esse trabalho junto às equipes dos seus associados. Além disso, nós temos convênio com o Senac, temos convênio com várias universidades procurando melhorar aos nossos colaboradores, e a gente pede com que os nossos associados insistam em preparar suas equipes, porque hoje em dia todo mundo pode fazer o mesmo preço, todo mundo pode ter um produto de qualidade, mas um atendimento diferenciado só se a gente preparar o nosso pessoal. E eu acho que essa é uma das funções do sindicato. Com certeza, eu acho que o sindicato, inclusive, está trabalhando muito bem focado nessas atividades paralelas, né? Porque são coisas que fogem o dia a dia tradicional. Então, treinamento, a minha equipe sempre está ali no sindicato participando dos treinamentos, não só de pista, mas de conveniência. Ele é um exemplo na revenda. Meio ambiente, esse é um exemplo na revenda. Meio ambiente. Então, todas essas atividades que fazem com que a gente possa oferecer, como eu falei inicialmente, um atendimento diferenciado, né? As empresas criarem uma estrutura diferenciada para atender de melhor forma possível o consumidor, isso aí é uma das grandes diferenças do sindicato. E a sustentabilidade, Olavo, hoje em dia nós nos preocupamos demais, nós, população, com o meio ambiente, nos preocupamos com o ar que a gente respira, nos preocupamos com a poluição, e o sindicato tem procurado atuar nessas áreas. Nós temos cursos para beneficiar para preparar o pessoal para o meio ambiente,
temos convênio com o Nutec para verificar se está havendo poluição entre os postos. Aí eu pergunto a você, como é que você vê essa atividade e o futuro disso? Todo mundo fala que o combustível ele é poluente, que ele é causador de malefícios de saúde. E onde é que você vê o problema do petróleo para o futuro? Olha, assim, o que a gente observa, e eu vou trazer bem para a nossa realidade de posto de gasolina. A gente sabe, até pelo histórico que vem acontecendo nos últimos anos, que cada vez está mais difícil a gente sobreviver com a venda de combustível, né? De combustível. Então, assim... É uma commodity com margens muito curtas. Muito curtas, assim. E como eu estou dizendo, não precisa a gente ir além. Basta olhar para trás e ver. Antigamente, você basicamente só tinha o combustível. E hoje, cada vez mais, o revendedor ele tem que estar olhando para frente. Então, hoje, ele tem que diversificar a sua atividade de forma que ele tenha um espaço ali, que ele tenha um espaço comercial que ele tem que explorar de uma forma mais ampla possível, né? Mais ampla possível, para que ele possa ter receitas em diversas atividades dentro daquela área comercial, né? E que não muito distante, ele também, como isso a gente escuta muito o pessoal falar, que também ele vai continuar vendendo combustível, né? Entendeu? Mas cada vez mais é necessário que o revendedor fique atento em relação ao que o mercado está mostrando e ir se adequando isso para que ele possa ter, inclusive, uma vida longa. Exatamente. A gente corre um sério perigo todo o tempo de margens de lucro, dificuldade de mercado, concorrência muito forte. A gente sabe que cada vez mais o produto fica mais caro. Como é que você vê esse futuro? O combustível vai ficar mais caro, fóssil, e o elétrico, como é que vai ser? Olha, eu acho assim, o carro elétrico, ele é uma realidade. Agora, assim, quanto tempo vai levar para que a gente tenha ele como alternativa real, né? Uma alternativa real, né? Então, assim, existe alguns países que a gente sabe que está mais evoluído em relação a isso. E, normalmente, quando a gente se depara com esses países, são países que não são produtores de petróleo. Verdade. Né? Quer dizer, então, se você pegar os países, os grandes produtores de petróleo, eles estão bem, né? Não se preocupe tanto bem com isso. atrasado, vamos Não dizer se assim, preocupe muito com isso. Então, assim, eu acho, se eu tivesse que chutar, e é lógico que a gente sabe que, por exemplo, o carro elétrico tem algumas situações que vão ser determinantes para o futuro dele e para o processo de, digamos assim, de agilização, que é bateria. Difícil, né? Complicado. Bateria, quer dizer, a autonomia da bateria, o tempo de carregar a bateria. Só um detalhe, viu, Olavo? A bateria, por incrível que pareça, foi criada ainda no século XIX. Então, estão no mercado há mais de 150 anos e não mudaram nada do que acontecia naquela época. E aí você entende bem de bateria. Eu já fui desse ramo. Então, a única diferença é que eles passaram a chamar essa bateria livre de manutenção, que não é verdade. Na realidade, ela é uma bateria toda lacrada, que ela é livre de manutenção porque está lacrada. Mas a água está se acabando e chega um momento que ela acaba porque não foi dada a manutenção. Então, não houve evolução nenhuma nos últimos 150 anos, e por isso essa dificuldade do carro elétrico, dentre outras que você vai falar aí, né? Pois é, isso aí, a questão ambiental, o descarte dessa bateria, como vai ser esse descarte, o custo do veículo. Então, assim, o que a gente vê dos estudos e tudo, se eu tivesse que, digamos assim, dar um chute, o chute mais próximo, aí eu diria que nos próximos 15 ou 20 anos aqui, talvez a gente tenha aí uns 15 a 20% de frota, que representasse de frota de carro elétrico. A gente vê em comentários dessas grandes multinacionais do setor que, na realidade, até 2080, segundo elas, o principal combustível energético do mundo ainda vai ser o fóssil.
Não, por isso que eu estou falando, de 15 a 20% dos próximos 15 a 20 então vai anos. continuar. Vai predominar vai por algum predominar tempo. por algum tempo. É como eu estou dizendo, tem fatores, como eu falei, se conseguirem resolver essa questão, você está falando da bateria de 150 anos que praticamente que não mudou nada, mas se conseguir resolver essa questão, pode ser que esse processo seja evoluído, né? seja evolua, né? Curta aí o período, mas da realidade atual, não é? E agora a realidade mais próxima, Olavo, como você vê o preço do combustível nos próximos 6 meses, nos próximos anos, para o consumidor nosso mesmo, o varejista, aquele que está no dia a dia, que sofre para botar a gasolina no carro, toda vida que ele mexe no bolso, dói. Como é que você vê, né? Olha, assim, né? O que é que a gente tem visto ultimamente, né? Olhando uma realidade de curto prazo. A nossa referência de preço de combustível é o barril e o dólar. Isso é o que prevalece até então. Sempre, né? Exatamente, é o que prevalece. Então, assim, dos últimos meses, eu estou falando de outubro, novembro e dezembro, e esse começo de ano, nós estamos ali predomina entre 80 e 90 dólares. 80, 90, é o que tem. É o barril, né? O preço do barril é o que tem ficado aí. O preço do barril tem ficado nesse patamar. Então, assim, mantendo essa situação, o que é que a gente pode ter a curto e médio prazo? Uma mudança na política de tributos. De tributos. Então, independe do combustível. Do combustível. Por isso que eu digo, nós temos aqui. Uma é a referência que hoje é utilizada praticamente no mundo todo, que é o preço do barril, e o dólar, que é a moeda, né, que prevalece. E o outro é a questão tributária, né? Os impostos que incidem sobre o produto, que aí é onde a gente tem essas distorções de preço tão grandes de um país para o outro. Que era um absurdo, Olavo. Você, até antes dessa queda do ICMS, o preço do combustível na refinaria, na origem, era menor do que o do ICMS. Exatamente. Então é um absurdo que um absurdo. E a gente engolia e não... É um absurdo. E nem se tocava. Exatamente. Então, assim, sendo mais direto na sua pergunta, o que é que a gente tem de cenário de curto prazo e médio prazo? Nós temos, hoje, atualmente, os impostos federais, eles estão zerados, mas à medida que o governo atual, ele deu 60 dias para dar manutenção dos impostos federais, da isenção da gasolina e etanol, só por 60 dias. 60 dias. E o que a gente vê falar é que o Haddad, num pacote que ele vai editar nesses próximos dias, das primeiras medidas econômicas, né, do ministério dele, ele vai onerar de novo. Ele vai retornar os impostos federais na gasolina e no etanol. Então isso aí, fazendo a conta baseada no preço médio da gasolina hoje e no quanto isso representa, nós vamos ter um aumento aí em torno de uns 15% no preço da gasolina. Que vai ferir o bolso do consumidor, gasolina, e vai tirar da economia. E etanol. Etanol, né? Gasolina e etanol. Então, assim, é um impacto muito grande. Né? É um impacto muito grande. Aí vem aquelas questões que os estados todos estão reclamando aí do ICMS. Porque o ICMS era muito maior, gerou um rombo enorme. Que não é verdade. Pronto, porque eu sempre digo o seguinte, quando eu sou questionado a respeito disso. Tudo bem. Era 20, falando especificamente sobre o estado do Ceará. Era 29, passou para 20. Porque nós temos os 18% de CMS mais os 2 do FECOP. Aí isso criou um rombo. Mas peraí. A gasolina estava perto de 8, foi para 5, 6. Então caiu R$2. Me diga uma coisa, para onde foi esses R$2? Mercado. Foi pro consumo. Aqueles 2 ali, ninguém chegou e botou no colchão. Não foi para fora do estado, nem foi pro colchão. Então foi pro consumo. Então, ao ser consumido, gerou mais imposto. Ou através de compra de mercadoria ou serviço e tudo, a população pegou esse dinheiro e gastou de alguma forma. Tudo bem, uma parte pode ter sido para pagar uma conta e tal, mas a grande maioria gerou. Então, essa diferença, ela mudou, saiu do combustível, foi para outra atividade que gera imposto da mesma forma. Então, assim, eu
tenho muita dúvida em relação a essa questão Eu vou lhe dar da queda de imposto. Eu vou lhe dar um dado que a gente recebeu do ICL, Instituto Combustível Legal. O ICMS do estado do Ceará, de agosto, setembro e outubro, cresceu 1%, embora o do combustível tenha caído 15%, mas o geral de imposto do Ceará aumentou. Isso quer dizer o quê? Que o imposto continuou indo para os cofres do estado e a economia girou mais. Com o produto, você comprando roupa, comprando mercadoria. E outra coisa, dizer, meu irmão, 20% em cima de combustível é muita coisa. Em média, nos outros países do mundo, é 9%. Pois é, 9%. É muita Aqui coisa. É 20% só para o estado, fora o que está suspenso do federal. Pois é muita coisa. A gente chegava a metade da gasolina, era imposto. Era como muito se falou quando o ministro Paulo Guedes estava no ministério, que ele dizia que era mais Brasil, menos Brasília. E o que é que ele quer dizer? Que o dinheiro tem que ficar no Brasil, não ir para os cofres de Brasília. Exatamente. Brasília tem que desonerar aquela grande folha de pagamento, aqueles grandes custos e distribuir para a economia. O setor privado é que leva esse país para frente. Como é que você vê esse problema de privatização da Petrobras, privatização dessas companhias? Olha, eu ainda hoje, por todo o cenário, eu acho que a Petrobras ela é uma empresa muito importante dentro do contexto nacional. Então, assim, eu não sou muito favorável à privatização da Petrobras, não, sabe? Eu não sou, dentro do contexto atual. Sei. Entendeu? Mas isso, o que foi que você achou da privatização da distribuidora, da Vibra? A Vibra eu vejo de uma forma diferente. Ela é mais uma distribuidora, né? É mais uma distribuidora. Eu acho que o que deveria ter era mais empresas produzindo petróleo. Não deixar o monopólio. Né? Não deixar. Hoje, como tem assim a Petrobras como praticamente a única, ou não é a única, a gente sabe que tem outras que estão aí, mas em relação ao mercado como todo, ela tem uma predominância muito grande. Tem. O que tinha que ter era mais gente produzindo, né, explorando o petróleo, até porque é o seguinte... Bendito seja a concorrência. Até porque é o seguinte, dentro do que a gente mesmo acabou de falar sobre a questão de outras fontes de alternativa de combustível, nós temos que tirar esse petróleo, essa riqueza que o Brasil tem no pré-sal e em outros locais, e botar isso para girar, né? Para girar tem que explorar, e a Petrobras não vai ter braço sozinha para fazer isso. Então tinha que ter mais gente fazendo isso, pegar esses recursos e aí sim, com o dinheiro que é arrecadado, imposto e tudo, fazer com que isso gerasse mais benefícios para a sociedade como todo, entendeu? A geração do imposto é que é o importante, desde que também não seja abusivo, né? Exato. Ele tem que ser um imposto que seja pagável por todo mundo e que não fortaleça a sonegação. Por que a sonegação? Quando o imposto é pesado demais. Quando o imposto não é pesado, não compensa você despender mais gente para pagar numa quantidade menor. Então, é aí onde que o governo tem que pensar em evitar a sonegação, não cobrando mais imposto, mas cobrando de todos. Mas aí vamos mudar a chave. Nós temos hoje no mercado varejista 3 produtos, aliás, são 4 produtos que para você usar no seu veículo. É o diesel, a gasolina, o etanol e o gás natural. Eu pergunto, como você vê esses produtos? Qual a importância, principalmente, do gás natural, que é uma alternativa que se supõe mais barata? Olha, eu acho muito interessante. Nós vamos, inclusive, ter agora, pelo menos, é o que está anunciado aí, uma redução do preço 11%, de 11% na partir de fevereiro. Eu acho muito interessante, até porque com as reduções do preço da gasolina, o gás natural perdeu aí uma certa competitividade, né? Perdeu. Então, mas esse é um produto, eu acho, de extremamente de importância, sabe? Eu acho que você se lembra muito uma época relativamente distante, né? O gás natural vinha num crescimento absurdo. E aí o próprio governo... Uma política econômica do governo tirou, né? a competitividade do dele. Então deu aquela freada, mas eu acho que devia ser revisto isso, sabe? Eu acho que o gás natural é
uma alternativa muito boa, muito boa. E agora, e a conversão me parece que encarece, né, Olavo? A Isso. conversão do veículo para receber. Isso. Isso parece... Mas aquela história, se o produto fosse mais competitivo, né, se ele fosse Aí num valor menor, pagaria no instante o pagaria no investimento. instante, entendeu? Agora também, em contrapartida, como você mesmo falou, é importante que as próprias distribuidoras, alguns agentes ali também ajudem que as pessoas consigam fazer essa conversão de maneira mais suave, vamos dizer Entendi. assim, né? Oferecendo aí alguns benefícios, parcelamento nos equipamentos, kits, né? Como se falou, o próprio sindicato muitas vezes já tentou atuar, né, nisso junto com a companhia de gás para oferecer kits aí, né, em condições mais favoráveis. Eu acho isso extremamente importante. Deixa agora para a gente começar a finalizar o nosso programa, lhe fazer uma pergunta. Ele não é velho não, viu, pessoal? Ele é antigo no setor, mas o cabo é novo e conhece bem o mercado. O que você aconselharia àqueles revendedores que estão começando? Nós temos, inclusive, hoje no sindicato, Olavo, o que a gente chama de sindiposto jovem, que são os empresários que estão assumindo as empresas. Inclusive, você tem filho seu, filho do seu sócio já assumindo. O que é que você aconselha esses jovens para enfrentarem esse mercado, esse desafio de vender combustível? Eu agradeço aí pelo jovem, né? Aí eu vou até dizer o seguinte, eu tenho um cabelo branco, mas é porque eu pinto, sabe? Pra ver se eu fico mais velho. É pra mostrar que é velho, pra mostrar que é velho, né? Mas assim, olha, a atividade nossa, ela, como as demais atividades, ela tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, a pessoa tem que focar no negócio, investir no negócio, não é? E, como eu falei aqui anteriormente, buscar a diversificação do seu ponto. Quando eu digo ponto, é porque a gente sempre falou o posto de gasolina. Eu digo não, um ponto comercial que também vende combustível. Posto de serviços. Isso, posto de serviço. Então, eu acho que essa turma nova que tem que entrar nisso. Meu irmão, o que é que eu vou fazer para fazer com que aquele posto de serviço, aquele ponto comercial me dê o resultado que eu preciso para aquele investimento que eu tenho. Porque ali tem toda uma imobilização que não é pouca. Que é pesado. Que é pesado. Então, assim, eu tenho que viabilizar isso. E eu viabilizo como? Eu viabilizo oferecendo produtos e serviços e diversificação de produtos e serviços da melhor forma possível, de um preço justo, né? Para que eu possa ali, sim, remunerar o meu investimento e atender às minhas necessidades, né? Sempre, como eu digo, dentro dos princípios éticos, né? Morais, de responsabilidade com o consumidor. Honestidade, responsável com o consumidor, com os seus funcionários e com a sociedade, através da arrecadação de impostos, através de benefícios que você faça naquela área que você atua. Então, e todo esse conjunto que é importante. E a mensagem para o consumidor, que é o nosso alvo ao lado do revendedor. O consumidor, o que é que você diz? Como ele deve entender o combustível para o seu carro? Olha, o que eu acho que o consumidor tem que ter em mente é o seguinte, eu sempre digo que a relação do consumidor com a gente, né, e isso tem a ver com aquela pergunta anteriormente que você fez, como é que você atende o seu consumidor, é de credibilidade, né? Quer dizer, nós temos que transmitir credibilidade. Então, exatamente. Então, o consumidor tem que ter isso, né? Tem que ter aquele... Eu vou ali naquele posto porque eu sei que ali eu estou bem atendido, eu tenho produto de qualidade, a empresa trabalha de forma séria, né? Eu compro 1 litro e recebo um litro, eu recebo 1 litro, não é? Entendeu? Então, isso é que os outros produtos e serviços ali, eu sei que o preço é justo, a qualidade é boa, o atendimento é bom. Então, eu tenho que sair feliz daquele estabelecimento. Essa harmonia e essa interação, né, de forma
coerente, de forma honesta, de forma justa. Eu acho que isso é que é importante, que a gente tem que passar para o nosso consumidor. Olavo, eu me lembro demais de uma rede de supermercados aí que usa um slogan bem interessante: lugar de gente feliz. Eu acho que o posto de gasolina deve ser um lugar também para gente feliz. Eu acho que a gente tem que, nós, revendedores, temos que transmitir isso para o consumidor. E antes de encerrar, eu queria fazer um merchandising aqui do nosso ex-presidente, que ele, como tem sede em Fortaleza, em Pacatuba e lá no Aracati, nessa última cidade, ele participa de um programa de rádio, dia de sexta-feira, às 6h30 da manhã, e eu queria fazer essa propaganda que você vai ouvir muito mais do Olavo a toda semana lá, como é o nome da emissora? FM Canoa. FM Canoa, que é retransmitida também pelo Instagram, é isso? Então, pelo Facebook. Isso. Então, eu estou fazendo essa publicidade dele e agradecer ao Olavo pela essa oportunidade de a gente ter tido aqui de diversos esclarecimentos do setor, de uma pessoa experiente, que conhece e que tem muito a dar para todos nós. Ficamos às suas ordens para suas despedidas, Olavo. Tá, mais uma vez, Antônio José, eu queria agradecer a oportunidade, me colocar sempre à disposição, né? Sempre que e vai ser chamado de novo. Vai ser chamado de novo. Para mim é um prazer enorme. E eu, assim, o que é que eu sempre tive, né? E você sabe, naquela época a gente trabalhou lá no sindicato. Eu acho que a nossa entidade, e não só a nossa entidade, mas a gente como revendedor, como uma pessoa que trabalha numa área, né, tão importante para a economia, eu digo sempre o seguinte: hoje, mais ou menos, eu acho que uns 15% a 17% do orçamento de uma família é com combustível, né? Então, assim, tem um peso relevante, a gente nunca pode esquecer disso, né? Então, assim, é obrigação, eu entendo isso, é obrigação não só da entidade, mas de cada um do revendedor passar, ser mais claro, mais transparente para o consumidor do que acontece na nossa atividade. Transparência. Para que ele possa, mais uma vez, ter as informações precisas, as informações coerentes, para que ele possa avaliar bem melhor a nossa categoria, a nossa atividade. E isso é que o PostoCast quer trazer para a comunidade cearense e para os nossos revendedores. Beleza.